Bom pessoal, bom dia para quem está me assistindo de dia, boa madrugada para quem está me assistindo de madrugada, boa tarde para quem está me assistindo à tarde. É isso aí, eu sou o professor Davi Magalhães, formado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, unidade de Porangatu, e estou aqui para gravar para vocês hoje uma matéria sobre a crise de 29. E essa crise de 29 é dedicada aos meus alunos aí do terceiro ano, tanto terceiro ano A como terceiro ano B, do Colégio Estadual Deputado José Porfírio. Se liga aí! Muito bem. Crise de 29. Quando nós falamos da crise de 29, é importante a gente entender a economia mundial. É importante a gente lembrar, que o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava arrasada. E com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a nação, economicamente falando, mais forte do mundo. Se nós olharmos, nós vamos ver que os Estados Unidos, ele vai investir na Europa com dinheiro, para a reconstrução da Europa. E com essa reconstrução da Europa, nós vamos ter nos Estados Unidos uma alta produtividade econômica. Nós vamos ter nos Estados Unidos o dólar, ele vai se fortalecer e vai se tornar a moeda mais importante vigente naquele período. Nós vamos ter nos Estados Unidos, quando a gente fala dos Estados Unidos, ele vai se tornar o quê? Os bancos dos Estados Unidos vai se tornar os maiores bancos, um dos maiores bancos do mundo, juntamente, é claro, com os bancos da Inglaterra, é claro. É importante, pessoal, a gente ressaltar que lá nos Estados Unidos, então, com o dólar em alta, com uma alta produção, tanto industrial quanto agrícola, aí nós vamos ter um grande problema. Por quê? Porque nos Estados Unidos o empréstimo se tornava muito fácil. Havia uma facilidade muito grande para que se contraísse o empréstimo, tanto do governo quanto de bancos particulares. E com isso, principalmente os agricultores começaram a cada vez mais adquirir empréstimos para quê? Para ter uma mais alta produção. E com isso, adquirindo esses empréstimos e com a alta produtividade, tanto industrial quanto agrícola, nós vamos ter um grande problema, que é a crise da superprodução. Então, os Estados Unidos agora produz muito, mas antes dessa crise de 29, ele produzia-se muito, mas ele tinha para quem exportar, ele tinha para quem vender, tinha quem comprasse os seus produtos. Agora, com a Europa se reerguendo, os países europeus que estavam arrasados, agora a sua economia estava voltando ao normal, eles estavam se reerguendo. E com isso os Estados Unidos não tinham mais para onde exportar, tanto os seus produtos industrializados quanto os seus produtos agrícolas. E com isso vamos ter o que? Uma superprodução. E nós sabemos muito bem que, nós alunos, vocês alunos do terceiro ano sabem muito bem que quando no mundo capitalista, num país capitalista, muita oferta e pouca procura, automaticamente os preços vão cair. Se nós temos pouca oferta de um determinado produto e nós temos muita procura, o que vai ocorrer? Os preços vão se elevar. Então, como nos Estados Unidos havia muita produção, produção elevadíssima, produção alta, e ao mesmo tempo uma baixa procura, o que ocorreu? Uma superprodução. E com essa superprodução, então ela começa atingindo, nós podemos colocar assim, ela começa atingindo os produtores, os agricultores. Então os agricultores agora começam o quê? A contrair empréstimos, para que pudesse continuar plantando. E aí eles produziam, e com essa alta produtividade não tinha para quem vender os seus produtos. Produzia-se e não havia quem comprasse esses produtos. É claro, em uma larga escala vendia-se, mas não na mesma proporção de que era produzido. E com isso, com esses empréstimos que esses agricultores eram obrigados a pegar, e durante toda a década de 1920 os preços vão se manter bem baixos. Com isso nós vamos ter, vai chegar no creche, e no creche de 29 eles são obrigados a hipotecarem as suas terras, porque eles contraíram vários empréstimos dos bancos
e agora não tinham com que pagar. Se não tinham com que pagar, o que os bancos fizeram? Pegavam as suas terras como forma de pagamento, penhoravam as suas terras, né? Houve a penhora das suas terras. Bom, pessoal, o segundo motivo, então, é a concentração de riquezas. Se nós olharmos para o ano de 1929, que é o ano da queda, né, ou o ano da quebra, né, o ano da crise, que ficou conhecida como crise de 29, nós podemos observar que 13% da população dos Estados Unidos, ou seja, o país mais rico daquela época, ela era dona de 90% da concentração de riqueza nacional. Ou seja, 13% era dono de 90% de toda a riqueza nacional dos Estados Unidos. Se nós levarmos isso em consideração, e se nós formos olhar outros números, 21% da população recebiam apenas 83 dólares por mês. O que, de acordo com alguns especialistas, para que pudesse ter uma vida digna naquele período, era necessário pelo menos o dobro. O dobro de 83 dólares mínimo para ter uma vida digna naquela época. Então, pessoal, se nós partirmos dessa premissa, pessoal, se o salário dos trabalhadores estavam comprimidos, automaticamente também nós vamos ter o que? O consumo também estava comprimido. Essa maior parcela da população não tinha um poder de compra tão grande. Porque a maior parcela da população, como nós falamos aqui, né, 13%, aliás, a menor parcela da população, 13%, ela era dona de 90% da riqueza desse país. E essa parcela, então, começou o quê? A vender, que vai desencadear o terceiro ponto. Ela começa a vender aquilo que ela tem, né? Vou citar um exemplo. É como se eu tivesse aqui um exemplo básico. Tenho aqui uma caneta. Eu vou pegar essa caneta, né? E vou vendê-la. Eu tenho essa caneta, imaginemos que essa caneta vale R$1, né? E eu pego esse R$1 e vou investir na bolsa de valores. Então, boa parte da população, o que eles fizeram? Pegaram seus bens e venderam seus bens e investiram nas bolsas de valores. Tanto é que, se nós formos falar, né, no fato do investimento, né, para a Grande Depressão nos Estados Unidos, a bolsa de valor, né, de Nova York, por exemplo, né, localizada lá em Wall Street, né, nos Estados Unidos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a General Electric, né, que era uma empresa norte-americana, de acordo com a história, essa empresa, a ação dela passa a valer 3 vezes mais. Por quê? Porque as pessoas começaram a comprar suas ações, então as ações dispararam. E aí as pessoas, então, eu investia lá R$1 hoje, amanhã, se a ação da minha empresa cresceu, amanhã eu tinha de R$1, tinha 2, tinha 3, 4, isso eu estou falando em R$1. Agora vocês imaginam quem investiam lá R$100, R$1.000, né? E agora vamos trazer isso para dólar. Quem investia $100 mil, né? Duplicar esse valor. Então você imaginou investir $100 mil, no outro dia ele tinha $200 mil. Então as pessoas começaram a pegar o seu dinheiro e investir nas bolsas de valores. Só que com isso, com a superprodução, os Estados Unidos começou o quê? A não vender mais os seus produtos. Os produtos então começaram a haver uma queda. Então, pessoal, você já imaginou, então, eu que tinha investido lá R$1 na minha bolsa de valores, se eu investir R$1. Agora, com essa alta produtividade e a superprodução e a baixa venda, né? Agora os Estados Unidos vai ter no mercado internacional a concorrência, por exemplo, dos produtos europeus, né? E os Estados Unidos vendiam exatamente para os europeus. Então agora ele vai ter a concorrência dos países europeus. Então com isso que as ações vão crescer. As empresas que tinham valorizado 3 vezes mais, o R$1 que eu tinha colocado na bolsa de valores, agora eu tinha R$3. Só que agora, no primeiro semestre de 1929, como eu disse, algumas empresas valorizaram 3 vezes mais, 4 vezes mais, investi R$1 hoje. Amanhã eu tinha lá R$3. Só que no segundo semestre de 1929, os preços já não correspondiam mais. Com isso, houve o que? A decadência dos preços das ações. E com isso, eu que tinha investido R$1 e tinha 3, agora de 3 eu tinha lá 2,50. Aí com isso, o que eu fiz? Corri e coloquei a minha ação à venda. Só que ao mesmo tempo, né, segundo a história, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, cerca de 12 milhões de pessoas. Vocês já imaginaram isso? 12 milhões de pessoas colocaram as suas ações à venda ao mesmo tempo. Só que
Veja bem, eu comprei essa caneta por R$1, né? Para que eu possa reaver o valor dela, eu tenho que revender. Da mesma maneira é a bolsa de valores. Se eu coloquei R$1 lá, eu tenho uma ação de uma determinada empresa, tenho R$1. Para que eu possa reaver aquele R$1, eu tenho que pegar a minha ação e vender para alguém. Só que ao mesmo tempo, 12 milhões de pessoas colocaram as suas empresas à venda. Ou aliás, melhor dizendo, 12 milhões de pessoas colocaram as suas ações à venda. Com isso, ninguém queria comprar, todo mundo queria vender suas ações. Foi onde houve o declínio e a Grande Depressão, né, que foi numa terça-feira, dia 29 de outubro, né, que foi o dia do crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que ficou conhecidamente como a crise de 1929. Lembrando, pessoal, que nessa Grande Depressão diversas pessoas se suicidaram, muitas pessoas morreram por causa exatamente dessa grande crise. Professor, mas se houve esse crash, se houve essa queda da Bolsa de Valores, por que é que o governo dos Estados Unidos não interviu na economia? Veja bem, vou explicar para vocês. Os Estados Unidos viviam que um liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É quando o governo, né, o líder de uma nação, o presidente ou o governo, ele não intervém de maneira alguma na economia. Ele não podia intervir na economia. Então o governo não intervia na economia, ele não interviu na economia. Então não havia controle da produção, não havia controle dos produtos que eram produzidos, não havia controle no preço dos produtos. E com isso, com essa superprodução, né, os Estados Unidos então entrou em crise, entrou em recessão. Automaticamente essa crise vai afetar o Brasil, porque nós estudamos, né, terceiro ano, nós falamos aí sobre, na Primeira República, sobre a produção do café. Os Estados Unidos eram o quê? O grande comprador do nosso café. Então com isso, com essa crise, ele para o quê? Ele para de comprar o nosso café, né? Vai comprar apenas uma pequena parte do nosso café. Então com isso, essa crise ela vai afetar não somente os Estados Unidos, mas ela vai afetar a Europa e vai afetar também alguns países da América do Sul, assim como o Brasil. Então, pessoal, como a economia dos Estados Unidos guiava basicamente o mundo todo, então a quebra do Banco dos Estados Unidos significou, por exemplo, a quebra de vários bancos na Europa. Muitos bancos da Europa faliram, muitas pessoas perderam seus empregos. Isso foi uma grande crise mundial. Foi algo que afetou não só os Estados Unidos, mas também o mundo inteiro. E como eu disse, né, que afetou o Brasil, afetou o café, vai ser aonde nós já estudamos e falamos, né, aonde o governo brasileiro, para tentar conter essa crise, o que ele fez? Comprou o café dos agricultores e estocaram, né? Com o passar do tempo ele viu que não adiantou, o que ele fez? Pegou esse café e teve que queimar o café. Mas é isso, é assunto para outro momento que nós falaremos, né? Nós já falamos em sala de aula e poderemos falar aqui em outro momento, que vai entrar aí na Primeira República, ou República Velha. Veja bem, pessoal, veja essa foto, ela foi tirada em 1927, né? O período de crescimento em desenvolvimento. E nesse período nós podemos olhar e vamos ver aí, é chamado essa foto, né, um grande outdoor, e mostrando o modo de vida americano. Só que se você analisar na frente, você vai ver, então, uma fila de pessoas desempregadas que estão à procura de emprego e estão à frente aí desse outdoor procurando emprego. Ou seja, então mostra o contraste do antes, do modelo de vida americano, modelo de vida feliz, próspero, e agora o modelo de vida de caos, né? Que essas pessoas estão aí para receber a Cruz Vermelha. Então, pessoal, ó, veja bem, naquela época não existia nenhuma assistência, não havia nenhuma previdência pública, não havia seguro-desemprego, não havia, né, FGTS, como por exemplo nós temos aqui. Então houve o que? Uma crise do liberalismo. E com essa crise da economia liberalista, da não interferência do governo, né, por causa do capitalismo, então as pessoas elas perderam a fé no liberalismo. Então elas já não acreditavam mais que o capitalismo, que o liberalismo pudesse funcionar, e com isso vai abrir alas para quê? Para a ascensão de governo de extrema direita e de extrema esquerda, mas principalmente de extrema direita, porque de extrema esquerda as pessoas tinham medo, por exemplo, do comunismo, do socialismo. Então os países mais afetados pela crise, Alemanha e Itália, vai surgir regimes de extrema direita, como por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, pregando o fim do desemprego, o fim da miséria, o fim da fome. Se nós olharmos, por exemplo, na Alemanha,
nós vamos ter o surgimento do nazismo na Alemanha através de Hitler e vamos ter na Itália o surgimento do fascismo, que era uma tentativa de acabar com o desemprego, de acabar com a fome e acabar com a desigualdade no mundo. Talvez você vai falar, professor, mas como as pessoas foram, naquela época, acreditar no fascismo, no nazismo, nesses regimes autoritários? Bom, ou as pessoas acreditavam na esquerda, que era o comunismo, que era o socialismo naquela época, ou as pessoas iam ao regime de extrema direita, que é o exemplo do nazismo e o fascismo, que daquela época se torna muito popular exatamente por pregar a igualdade, por pregar que ia acabar com a fome, que ia acabar com a desigualdade social no mundo. Então, pessoal, resumindo, tá tudo quebrado, a economia tá quebrada, todo mundo perdendo emprego, sem benefício, e com isso, em 1932, houve uma eleição nos Estados Unidos, e quem venceu as eleições foi Frank Roosevelt, ou que é conhecido como o governo Roosevelt, Frank Delano Roosevelt. E como ele pega o país no ápice da crise, com muitos desempregos, nenhuma perspectiva de memória, o que ele fez? Ele cria um plano, que foi o New Deal, E esse plano ele vai ser capaz, ele dá certo e ele trouxe muita popularidade e ele vai tirar os Estados Unidos da crise. Tanto é que Roosevelt foi reeleito 3 vezes exatamente por sua popularidade, por trazer de novo, fazer com que os Estados Unidos acreditassem novamente no liberalismo e particularmente no capitalismo. Então, pessoal, e com a ascensão dos governos autoritários, tanto na Itália quanto na Alemanha, nós vamos ter o surgimento do nazismo e do fascismo, que é o tema da nossa próxima aula. Até mais, muito obrigado!